Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade básica. Essa é a nossa aula de número 08, em conjunto com os professores Robson e Wesley. Estaremos fazendo uma aula prática, para demonstrar para vocês sobre resistores, circuitos séries, paralelos e mistos. Iniciaremos com a nossa aula de circuitos série. Temos a seguir a associação de resistores em série. Temos nessa nossa sequência aqui 3 resistores montados em uma protoboard. Temos 2 sequências, vamos ver essa primeira sequência. Então nós temos como primeiro resistor marrom, vermelho e laranja, o segundo vermelho e amarelo, e o terceiro idêntico ao segundo, vermelho, vermelho, amarelo. Então teremos 3 resistores de R1, R2 e R3, sendo que o primeiro, como já vimos, marrom, vermelho e laranja, marrom 1, vermelho 2, laranja 3 zeros. Os seguintes são vermelho, vermelho e amarelo. Vermelho, vermelho e amarelo. Temos 4 zeros. Então, um zero forma a centena aqui e os outros 3 completam o nosso número. Então, temos o primeiro como 12.000 ohms, o segundo 220 ohms, o terceiro, por sequência, 220.000 ohms. Ok? 12.000, 220 e 220. Essa sequência, como vocês já viram, não sei se vocês observaram, mas aqui eu tenho uma conexão e tenho um multímetro. Esse multímetro está na escala de 2 MB. Eu vou passar ele para a escala de 200K. Ok? Vou deixar ele aqui do lado e vou alterá-lo. Ele está montado numa protoboard, numa sequência. Como nós temos as linhas verticais, então o primeiro está ligado em série com o segundo e o segundo em série com o terceiro. Ok? O que nós vamos fazer aqui? Lembra da diferença, gente? Então, o primeiro marca como 12.000. Olha o valor que nós obtivemos, 11.700. Vamos ver o segundo. Não deu leitura, porque ultrapassou fundo de escala. 219. E o terceiro, 226. Ok? Então, podemos dizer que o nosso último, que deveria ser 220, mas como nós temos a diferença, ele vai para 226.000. O intermediário, que é o segundo, que vai ser igual ao terceiro, 219 ohms. Nunca esquecer da grandeza, gente. E o primeiro, olha lá, gente, e no primeiro deu 0,11, porque não estamos na escala de 2 MB, tá? Para termos mais sensibilidade, jogamos para a escala de 200K, tá? Como poderia também estar jogando na escala de 20K. Eu vou ter 11.81. Tá. Então, 11.81. 11.81.
que no caso aqui seria 11.810 ohms. Se fôssemos calcular, gente, como eu tenho 3 resistores em série, nós somamos. Então, se eu tenho o valor que eu tirei por leitura, seria qual? 12.000 mais 220.000 mais 220.000, somando 452.000 ohms. Ok? Sendo assim, o nosso cálculo, pelo que nós lemos, 452.000. 452.000 ohms. Agora, pelo que nós lemos, quanto nós temos? Vou tentar colocar uma posição de boa visão. 11.810 mais 219.000 mais 226.000. Temos um total de 456.810. 456.810 ohms. Então, gente, temos uma diferença entre o que nós lemos e o que nós encontramos. 452.456.810. Tá? Então, no total, nós temos 452.000 dividido por 456.810, temos 98%. 98,9%, 99%. Ou seja, o nosso resistor está com o valor de 99% do seu valor real. Ok? Subtraindo de 1, nós temos 0,1. Ou seja, nós temos 10% de diferença. Ok? Aliás, me perdoem, 10% não, temos 1%. Tá? Sendo que 99, falta 1 para dar 100. Tá? Foi leitura errada aqui. Ó, tá? Então, seria 10%, seria 1%. Ok? Nessa sequência, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que os valores eles alteram. Então, muitas vezes, deixa eu puxar um pouquinho a mesa aqui, o que você lê não é exatamente o valor do seu resistor, mas a diferença é muito pequena, tanto que nós estamos aqui a 99% e nós temos uma diferença de apenas 1% de erro. Tá? São resistores bons, diferente de um resistor de um valor maior. Ok? Então isso mostra que na realidade nós temos variações nos valores de resistência. Ok? Voltando aqui com nossos equipamentos aqui, tá? Vocês viram que eu medi eles, né, um a um, para vocês terem o valor exato. Agora, eu vou voltar aqui, tá? E vou medir 2. Gente, lembra que eu falei que 1 é 12
e os outros dois 22 é uma soma, que seria R1 mais R2 mais R3 igual nosso REC, nosso resistor equivalente. Ok? Então, para que serve uma sequência de resistores? Uma associação de resistores. Ela é muito útil quando você não tem o resistor que você precisa. Aqui, ó, eu consegui um valor de 458 ohms. Supondo que eu não tivesse um resistor de 452 ou próximo disso, eu poderia estar fazendo essa associação. Tá? Com isso, eu atinjo o valor que eu preciso. Ah, mas é normal acontecer isso? Não. Em ajustes pequenos, em uma hora que você precisa de um componente e você não tem no momento, você não vai até na loja. E mesmo que você vá até na loja, você pode comprar um componente e ele ter uma diferença e não bater com o valor que você precisa. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar nesse sistema aqui. Ok? A menos que o valor que você leu com a tolerância esteja dentro do que você precisa. Ou seja, somando, eu teria, pelo que vocês viram lá no nosso cálculo, um valor de 452 mil ohms, ou 452K. Porém, a hora que nós medirmos aqui, ó, coloquei, e colocarmos numa escala para ter leitura, nós temos 458. Nós precisamos, por cálculo, 452, nós vamos ter 458. Caso essa diferença lhe dê problema, você vai ter que fazer um ajuste. Ok? Se por cálculo 452 é o que você precisa e deu 458, você vai ter que fazer um ajuste. Que nada, você tem você teria 6 mil ohms a mais. Num valor de 452, não é uma grande diferença, mas caso você precise desse ajuste, você vai ter que ajustar. Ok? Agora, nós vamos para o superior. No superior, nós temos outra série de resistores. Essa série de resistores, eu vou mudar aqui agora, virado de lado. Nós temos resistores de marrom, verde e vermelho. Ok? Marrom, verde e vermelho. Marrom 1, verde 5, vermelho 2. Marrom 1, verde 5 e vermelho 2. Num total de 1.500 ohms. Neste caso, nós temos 3 resistores iguais. Ou seja, 3 resistores de 1.500, eu vou ter 4.500 no total. Vamos conferir? Iniciando, primeiro, resistor. Nós tivemos uma leitura muito baixa, porque está em 2 MB e nosso resistor é de 1.500. Eu posso até colocar na escala de 2K, que seria a melhor escala para ter leitura. Olha lá, gente. 1.501. Praticamente uma diferença muito baixa. Vamos ver o segundo resistor? 1.491. Também baixíssima diferença. E no terceiro, 1.480. Gente, essa é uma série de resistores, foram comprados juntos, e se eles foram fabricados no mesmo período, na mesma época, na mesma lote de fabricação, ele vai ter pouca diferença entre eles, ok? E esse se aproximou muito da realidade,
ok? Série, R1 mais R2 mais R3. Que valor que vai dar? Teríamos que ter 4.500. Não vamos ter mais, porque vocês viram que tem diferença. Por que caiu desse jeito? Porque ultrapassou a escala. Nós vamos ver 4.500 e a nossa escala é de 2K. O que nós fazemos? Próxima escala. 4.460. Ok? Nós temos o ponto aqui. Tá? 4.460. Esse é o valor da nossa sequência. Então, você tem um valor 4.460. Voltamos para a nossa calculadora. 4.500 menos 4.460, nós temos uma diferença de 4,46. Ok? 4.046. Tá? Considerando, gente, que eu tenho um resistor, né, que tem essa diferença, que ele pode ter 5% de diferença, é uma diferença bem razoável, tá? Melhorando o cálculo aqui, tá? 4.500 menos 4.460. Eu calculei errado, né, gente? Olha lá, gente. Eu vi que tinha coisa errada. 40. Eu tenho um valor de 40 ohms, gente. É um valor muito pequeno, tá? Me peço desculpas pelo cálculo, mas gravando, lendo e calculando, muitas vezes confunde. Mas temos 40 ohms. Um valor de 4.500, nós temos 40 ohms de diferença, tá? Se você for dividir e considerar que você tem 3 resistores, é um valor muito pequeno cada um, tá? Caso você precise ajustar, você pode arranjar um resistor de 40 e colocar em série. Você vai chegar próximo dos seus 4.500, ok? Mas geralmente essa diferença é muito pouca. Você quase nem vai perceber no seu circuito, exceto que ele seja um circuito muito preciso. Tá bom? Então você tem duas séries, uma série de resistores iguais e outra de resistores diferentes. 2 iguais, um diferente. Seja qualquer sequência, gente. Tá? Você pode fazer uma somatória. Um de 1.000, um de 200, um de 50. Você vai ter 1.250 aproximadamente. E é por isso que serve essa sequência de resistores. Tá? A polarização. E sem esquecer que entre um ponto e outro, você tem um divisor de tensão, gente. Tá? Então aqui, basicamente, nós temos um divisor de tensão. Eu tendo 2 resistores, né, numa sequência, tendo uma alimentação de um lado e do outro, eu tenho um divisor de tensão. Ok? Então, no caso, se eu tivesse uma tensão entre as duas extremidades, eu teria uma tensão entre A e B, uma tensão entre A, aliás, desculpa, né? Uma tensão entre A e B, uma tensão entre B e C e uma tensão entre C e D. E uma outra tensão que seria total entre A e D. Okay? Essa é a nossa sequência em série de resistores. Tá? Nunca esquecendo, gente, que aqui, ó, ele não está no mesmo furo. Tá? Mas, porém, como essas linhas aqui verticais elas interligam, então o pino amarelo está entrando no resistor, o resistor 1 está ali indo ao resistor 2 através dessa linha aqui, e o resistor 2 ao resistor 3 através dessa segunda linha aqui. Ok? Na sequência, iremos falar sobre circuito paralelo e misto. O que vem a ser circuito paralelo? É quando você tem uma sequência entre um ponto, você tem um resistor e em conjunto você teria uma sequência de resistores. No nosso caso aqui, eu simulei
4 resistores. O R1, R2, R3, vamos pôr o número aqui, R1, R2, R3 e R4. Se eu desaparecer com R2 e R3, R1 e R4 estão em série. Se eu desaparecer com R4, eu vou ter o meu R1 em série com um circuito paralelo de R2 e R3. Se eu desaparecer com o meu R1, eu vou ter um circuito paralelo entre R2 e R3 em série com o circuito do R4. Nosso resistor é do R4. Temos aqui essa montagem, gente. Bem simples. Ela difere muitas vezes do desenho. O desenho ele é feito para ficar um visual melhor de entendimento. Temos o nosso R1, o nosso R2, o nosso R3 e o nosso R4. Então eu tenho um circuito paralelo, eu desconsiderando o R1 e o R4, e um misto quando eu considero os outros. Tá? Os valores, para a questão de facilidade, eu adotei todos iguais. Então vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, né? Então, através da nossa câmera, mas nós temos resistores aqui de cores marrom, vermelho, vermelho. A terceira é a faixa dourada, que dá a nossa qualidade. Eu acho que aqui dá para enxergar bem. Ok? Que valor que dá cada resistor? 1. Marrom. Tá? Primeira faixa, marrom. Segunda faixa. Nossa segunda faixa é vermelho. E a nossa terceira também é vermelho. Então, se a segunda faixa é vermelho, 2. Se a terceira faixa, que é o número de zeros, é 2, são 2 zeros. Então, eu tenho resistores de 1.2 K, tá? Se a gente passar para K, porque ó, eu tiro os 3 aqui e coloco o K, 1.2 K ohm. Okay? Igual no outro vídeo anterior também, seria 220, seria 220K. A gente tira os 3 zeros e coloca o K. No caso aqui, eu tirei. Ah, mas eu mantive o 2. Sim, mantive o 2 porque eu tenho, além dos 1000, eu tenho mais 200 ohms aqui. Tá? Só que daí eu não represento 200. Eu só ponho um ponto, coloco ele e diz que ele K. Que ele engloba 3 zeros. Sendo que eu tenho 2 aqui, então seria 1200. Ok? Maravilha. Temos 3 resistores igual essa formação aqui. E nós vamos analisar isso agora. Conforme nossa aula, vocês viram que em série você soma R1 mais R2 mais R3. Em paralelo temos duas fórmulas. Efeito didático eu vou usar a mais simplesinha de todas, e aqui até o pessoal prefere mais, que seria para 2 resistores. Tá? O meu resistor equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Maravilha? Tranquilinho. O mesmo resistor. No caso nosso aqui, vai ser R2 e R3. Então vai ser R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Tá? Então vamos seguir nessa conta aí. Então sempre que eu citar, vocês já vão estar sabendo. Pessoal, eu vou estar apagando tudo aqui, tá? Por questão até de visualização. Ou até posso deixar essa parte de cima. Só mesmo o cálculo que eu vou... Aliás, deixa ele aí também. Tá? Ele vai ficar como fundo. Ok? Como a tinta ela apaga, talvez ela vá se apagando no decorrer. Então temos aqui o meu circuito. E vamos começar a ler esse circuito. Tá aqui o nosso multímetro. O valor de 1K2. Então eu vou colocar aqui, gente, ó, escala de 2K. Tranquilo?
Maravilha. Gente, esse aqui é um multímetrozinho genérico, baratinho, mas ele ajuda muito a gente, tá? Esse é o meu cavalinho, vamos dizer assim. Onde eu tô, ele vai, e qualquer dúvida, aí eu pego um equipamento de melhor qualidade. Então vamos lá. Meu primeiro resistor. Olha lá, gente. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô usando isso daqui, ó, numa adaptação, tá? Até comentei do jacaré. Infelizmente meu jacaré deu mau contato, aí eu fiz uma adaptaçãozinha aqui, tá? Um recurso técnico alternativo, tá? Pra gente gravar a aula. Olha lá. Tá vendo? Tô medindo meu primeiro. Que valor que eu tenho que ter? 1.200, né? Olha lá, gente. 1.237. Temos 37 ohms a mais do que ele deveria ter. Mas como a minha tolerância é para cima e para baixo, então está correto. Aqui eu vou desconectar um desses daqui. Por quê? Porque se eu deixar ele conectado, eu vou estar lendo ele em paralelo. Ó, desconectei um, tá? Vou ler o meu segundo. 1.225. O meu terceiro. 1.220. Ok? E o meu quarto, ó, eu vou até colocar nessa barra, tá? De negativo aqui, só para a gente medir ele. Só para não dar o circuito, fechar o circuito paralelo aqui. Ó, mesma faixa, como eu digo para vocês, qualquer lugar que eu conectar, tem que bater. 1.216. Então nós vamos estar fazendo, tá, o cálculo e vai ter essa pequena diferença. Então eu vou calcular no 1.200, tá? Mas vai ter essa pequena diferençazinha aqui, ok? Então a gente vai calcular pelo 1.200 e a gente vai ler a realidade. Como que eu resolveria esse caso aqui? Primeiro, se eu tenho um multímetro, olha lá, gente, o que eu vou fazer. Olha lá, presta atenção. Tirei daqui e liguei aqui, ó, tá? 1.200. Olha lá, eu vou tirar aqui, ó, e vou ligar em paralelo. Olha lá o valor, 1.225, não tem? Olha, é que eu conectar aqui, 610. Ok? Vamos fazer aquele cálculo lá? Vamos. Eu vou apagar aqui, tá? Para questão de... para poder desenhar aqui mesmo. O meu apacador é genérico, gente. Tá? É descartável. Tá? Então lá, olha lá. O meu REC vai ser igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que vai ser igual a 1.200 vezes 1.200 sobre 1.200 mais 1.200. Ok? Muito fácil. REC, tá? Isso aqui, ó. Multiplicando 1.200 por 1.200. Opa, a calculadora não está bem apoiada aqui. Gente, eu vou usar a calculadora, tá? Porque muitas vezes a gente vai de cabeça e acaba dando errado. Então eu vou até fazer aqui para vocês, ó. Olha lá. Vamos ver se vocês conseguem chegar. 1.200 vezes 1.200 igual... Deram para ver lá? Tá. Então nós temos aqui 1.440 mil. 1 milhão. Tá? O que nós fazemos? 1.200 mais 1.200, não precisa nem usar a calculadora. Nós sabemos que é 2.400. Beleza? Então, esse daqui dividido por 2.400. Qual é o nosso valor? 600 ohms. Lembra lá? 1.200 em paralelo deu 600. Tá? Tem uma teoriazinha, tá, que é muito útil, que diz o seguinte: quando você tem dois resistores ou uma sequência de resistores em paralelo,
o resistor equivalente é igual ao menor, é menor do que o menor valor do resistor da sequência. Tá? Então, nós temos 2 de 1200. Deu 600, menor do que 1200. Tá bom? Agora vamos para a prática. Olha lá. Gente, em paralelo, vocês já viram que deu, olha lá, 610. Na realidade deu 610, porque eu não tenho 1200 e 1200, tá? 610. Agora, como que ficou a nossa sequência? Voltando para o meu apagador. Então eu vou ter uma sequência como? Se eu unir os meus dois resistores aqui, eu não tenho mais aquele resistor, abre, resistor, resistor e resistor. Eu vou ter uma sequência. 1, 2, 3. Eu tenho o meu R1, o meu REC e o meu R4. O meu REC, o que ele é? É o meu R2 por o meu R3. Isso resolvendo ele num circuito em paralelo, tá? Não quer dizer que eu vou dividir R2 por R3, tá? É o meu REC D R2, eu até vou por aqui, gente, ó, R2 e R3. A mesa andou, tá? Então o meu REC, aqui ó, o meu REC D R2 e R3. Vamos melhorar aqui. Vai com o dedo mesmo, gente, que é tão pequenininho aqui. Então vai ser, ó, REC D R2 e R3, tá bom? Deu o meu, então eu tenho 1200, 600 pela conversão que eu já fiz e 1200. Somando 1200 mais 1200, 2.400. 2.400 mais 600, não precisa nem fazer conta, né? Vamos lá. 2.400, olha lá, 1.200 mais 600 mais 1.200, logo eu tenho 3.000 ohms, ou 3K ohm. Então, nessa sequência, eu tenho 4 resistores de 1.200, 2 ligados em paralelo, 2 em série com conjunto, que eu vou ter um valor de 3.000 ohms. Se eu colocasse os 3 em série, seria quanto? 1.200, 1.200, 1.200, 3.600. Ao invés de 3.600, olha lá aqui, ó, 1.200, tá? Vamos supor que eu tivesse um aqui, ó, de 1.200, 1.200 e 1.200, eu teria 3.600. Só que aí eu coloquei 2 em paralelo no meio, consegui 600. Então esse 1.200 aqui caiu para 600. Então eu tive 1.200, 2.400 mais 600, 3.000. Então numa associação dessa, que eu teria 3.600, por eu usar 2 resistores em paralelo, eu reduzi de 1.200 para 600, e ao invés de 3.600 eu consegui 3.000. Olha a conversão, gente. Circuito paralelo, nós chamamos ele de divisor de corrente. Por quê? A corrente que for passar por todo esse circuito, na hora que chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir, tá? De acordo com a resistência, se eu tiver 2 resistores iguais, que no caso aqui eles foram iguais mesmo,
sem aquelas pequenas diferenças, é a mesma coisa dizer que se eu tiver 2 amperes aqui, um vai para cá e outro vai para cá. Supostamente, tá, gente? Daí é didaticamente. Se eu tivesse 2 amperes passando por aqui, se eu tivesse, e os resistores fossem exatamente iguais aqui no meu circuito paralelo, 1 ampere viria para cá e outro viria para cá. Como eu tenho diferença, eu vou ter uma corrente maior em um dos pontos. Sendo assim, mesmo que a divisão não seja igual, o que entrou aqui vai passar aqui e vai sair aqui. Tá? Então é a minha corrente do circuito, da minha associação. Fizemos um paralelo aqui e ele se tornou misto. Esses dois com esse ou o conjunto completo. Tá? Eu falei para vocês que eu devo ter uma resistência de 3.000. Tá? Estou na resistência 2K. Supostamente, por eu atingir uma resistência maior do que os 2K, o meu multímetro não deve ler. Exatamente. Aí eu aumento, escala de 20K, aí nós temos 306, ou seja, 3.060 ohms. Então, dos nossos 3.000 que eu disse que ia ter, como nós temos a diferença de resistência, eu vou ter 3.060 ohms. Ok? Uma diferença bem pouca, 60 ohms em 3.000. Porém, se você precisa ajustar isso, você vai ter que fazer uma nova associação ou trocar alguns resistores para que você atinja os seus 3.000 exatos. Ok? Muito prático, né, gente? Precisou acertar o valor de uma resistência, série, paralelo, misto, em resistores. O paralelo é muito usado nas nossas ligações de lâmpadas, tomadas, tá? Mas em circuitos eletrônicos ele é muito utilizado para essas situações. Maravilha? Ok, pessoal. Um abraço. Sendo assim, chegamos ao nosso exercício de fixação. Esse exercício está sendo baseado, praticamente já fizemos exercícios semelhantes, mas visando a aula que estivemos, a aula que vocês assistiram comigo hoje, ok? Analisem bem, façam suas pesquisas e encaminhem aos seus professores. Agradeço muito pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos aí para tirá-la. Com isso, chegamos ao nosso final dessa aula. Agradeço muito pela atenção de todos. Espero vê-los na próxima aula e que, com mais esse bloquinho, vocês continuem construindo o edifício do saber. Ok? Até, pessoal. Abraços.